galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 14. Ao ser recebido na casa das macieiras, Hercule Poirot foi introduzido na sala de estar e informado de que a senhora Drake não demoraria. Passando pelo corredor, ouviram um sussurro de vozes femininas por detrás do que lhe pareceu ser a porta da sala de jantar. Poirot aproximou-se da janela da sala de estar e se pôs a apreciar o jardim bem cuidado e aprazível. Bem planejado e meticulosamente controlado. Exuberantes margaridas de outono ainda sobreviviam, agarradas a galhos secos. Os crisântemos não tinham ainda perdido sua vitalidade. Havia uma ou duas rosas obstinadas, indiferentes ao inverno que se aproximava. Poirot não podia até então discernir qualquer sinal das atividades preliminares de um jardineiro paisagista. Tudo era cuidado e convenção. Ele se perguntava se a senhora Drake não teria sido lograda por Michael Garfield. Ele empregara todos os seus atrativos em vão. O jardim dava mostra de permanecer um jardim suburbano esplendidamente bem tratado. A porta se abriu. "Lamento tê-lo feito esperar, Sr. Poirot", disse a senhora Drake. Lá fora no corredor diminuiu o vozerio de pessoas que se despediam e iam-se embora. "É nossa festa de Natal da igreja", explicou a senhora Drake. "Uma reunião da comissão para os preparativos e tudo mais. Essas reuniões são sempre mais prolongadas do que o necessário. Há sempre alguém que discorda de alguma coisa ou tem uma boa ideia. Uma boa ideia que, em geral, acaba sendo impossível." Havia um pouco de aspereza no seu tom. Poirot bem podia imaginar que Rowena Drake encerraria logo o assunto como absurdo, de modo firme e definitivo. Ele compreendia bem, partindo das observações que ouvira da irmã de Spence, das entrelinhas em conversas com outras pessoas e de várias outras fontes, que Rowena Drake era aquele tipo de personalidade dominante que todos reconhecem e que por agir assim não atrai simpatias. Podia imaginar também que suas atitudes não deviam ter sido objeto de apreciação por parte de uma parenta idosa e que era também da mesma índole. A senhora Llewellyn Smythe, conforme ficara sabendo, viera morar em Woodley Common com o objetivo de viver mais perto de seu sobrinho e de sua esposa. Esta, por sua vez, assumiu imediatamente a supervisão e os cuidados da tia de seu marido, tanto quanto estivesse ao seu alcance, uma vez que não residia com ela. A senhora Llewellyn Smythe provavelmente era bastante agradecida a Rowena, mas ao mesmo tempo não devia suportar aquilo que considerava como seus modos de mandona. "Bem, agora já se foram todas", disse Rowena Drake ao ouvir a última batida da porta do corredor que se fechava. "Em que lhe posso ser útil? Algo mais a respeito da triste festa? Antes eu nunca tivesse feito aqui, mas nenhuma outra casa parecia própria. A senhora Oliver ainda está com Judith Butler?" "Sim, está. Acho que regressará a Londres dentro de 1 ou 2 dias. Não a conhecia há muito?" "Não. Gosto de seus livros." "Ela é considerada uma boa escritora", disse Poirot. "Oh, sim, é uma boa escritora, não há dúvida. É também uma pessoa muito divertida. Teria ela alguma ideia, quero dizer, sobre quem poderia ter feito aquela coisa horrível?" "Acho que não." "E a senhora, madame?" "Já lhe disse, não tenho nenhuma, absolutamente nenhuma ideia." Talvez a senhora pense assim, mas não obstante poderia, não é, ter talvez o que no fim equivale a uma boa ideia. Apenas uma boa ideia. Uma ideia meio formada. Uma ideia possível. "Por que o senhor diz isso?" perguntou a senhora Drake encarando-o com curiosidade. A senhora poderia ter visto alguma coisa insignificante sem importância, mas que após reflexões poder-lhe-ia parecer mais significativa talvez do que inicialmente. "O senhor deve ter algo em mente, Sr. Poirot. Algum incidente." "Bem, admito-o, tendo em vista o que ouvi de alguém." "É mesmo? Quem é esse alguém?" "A senhorita Whittaker."
Uma professora. Oh, sim, naturalmente. Elizabeth Whittaker, a professora de matemática no Elms, não é? Estava na festa, lembro-me. Ela viu alguma coisa? A questão não é tanto de ela ter visto alguma coisa, mas de ter tido a impressão de que a senhora poderia ter visto alguma coisa. A senhora Drake mostrou-se surpresa e sacudiu a cabeça. Não posso imaginar nada que pudesse ter visto, disse. Mas a gente nunca sabe. Tem algo a ver com um vaso, disse Poirot. Um vaso de flores. Um vaso de flores? Rowena Drake parecia intrigada. Em seguida, sua fisionomia desanuviou-se. Oh, já sei, já sei! Havia um grande vaso de crisântemos e folhas de outono em cima da mesa no canto da escada. Um vaso muito bonito. Um de meus presentes de casamento. As folhas pareciam estar murchando, bem como uma ou duas flores. Lembro-me de ter notado isso ao passar pelo corredor. Mais ou menos pelo fim da festa, acho, mas não estou certa. E me perguntei por que estariam assim. Subi, meti meus dedos dentro do vaso e verifiquei que algum idiota, ao arrumá-lo, se esquecera de botar água. Fiquei aborrecida. Apanhei-o e o levei para o banheiro para botar água. Mas o que é que eu poderia ter visto no banheiro? Não havia ninguém ali. Disso estou absolutamente certa. Tive sim a impressão de que um desses casaizinhos andara fazendo por lá durante a festa o que os americanos chamam de chamego. Mas não havia ninguém quando ali entrei com o vaso de flores. Não, não me refiro a nada disso, insistiu Poirot. Mas segundo me foi dito, houve um pequeno acidente. O vaso teria escorregado de suas mãos e caído lá embaixo no corredor, espatifando-se. Oh, sim, disse Rowena. Partiu-se em pedaços. Fiquei um tanto chocada com isso porque, como já disse, fora um de meus presentes de casamento. Era realmente um lindo jarro de flores, bastante pesado para aguentar grandes buquês de outono. Foi falta de cuidado de minha parte. Coisas que acontecem. Meus dedos escorregaram. O vaso caiu de minhas mãos e se espatifou lá embaixo. Elizabeth Whittaker estava lá. Ela me ajudou a juntar os cacos e varrer os fragmentos de vidro quebrado para evitar que pisassem neles. Apenas os juntamos num canto perto do relógio do vovô para limpar mais tarde. Olhou inquisidoramente para Poirot. É o acidente a que o senhor se refere? Sim, respondeu Poirot. Acho que a professora Whittaker não podia explicar por que a senhora deixara cair o vaso. Ela teve a impressão de que algo a teria assustado. Assustado? A mim? Rowena Drake olhou para ele e em seguida franziu as sobrancelhas como se tentando refletir de novo. Não, não me lembro de modo algum de ter ficado assustada. Foi apenas o choque que a gente experimenta quando um objeto cai de nossas mãos. Quando, por exemplo, o estamos levando. Realmente acho que foi consequência do cansaço. Eu estava exausta naquele dia com os preparativos da festa, com a direção da festa e tudo mais. Tudo corria muito bem. Acho que sim. Só um pequeno acidente que não se pode evitar quando estamos cansados. A senhora está certa de que não houve nada, nada que a assustasse? Algo de inesperado que tivesse visto? Visto? Onde? Lá embaixo no corredor? Não vi nada ali. Naquele momento estava vazio, pois todo mundo se encontrava na boca do dragão, com exceção, é claro, da senhorita Whittaker. Não acho mesmo que a tivesse notado antes que me viesse ajudar quando desci. A senhora não teria visto alguém, digamos, saindo pela porta da biblioteca? Pela porta da biblioteca. Compreendo o que o senhor quer dizer. Sim, eu poderia ter visto isso. Fez uma longa pausa. Em seguida, encarou Poirot com um olhar firme. Não vi ninguém sair da biblioteca, disse ela. Ninguém. Poirot refletia. A maneira como a senhora Drake afirmara dava-lhe a impressão de que não estava falando a verdade. Ela teria visto alguém ou alguma coisa. Talvez a porta abrindo-se lentamente. Poderia ter vislumbrado a silhueta de alguém lá dentro.
Mas ela foi muito categórica ao afirmá-lo. Mas por que fora tão categórica? Perguntava-se Poirot. Porque a pessoa que ela teria visto seria uma pessoa que, por um instante, não quis acreditar tivesse qualquer coisa a ver com o crime cometido do outro lado da porta? Alguém por quem se interessasse, ou, mais provável, alguém que ela quisesse proteger. Alguém que talvez não tivesse muito longe da idade infantil. Alguém que, segundo ela, não estaria plenamente consciente da gravidade do crime cometido. Poirot tinha a senhora Drake na conta de uma mulher dura, mas íntegra. Ele a imaginava como muitas mulheres do mesmo tipo. Mulheres que muitas vezes eram juízas, ou que dirigiam conselhos, ou associações de caridade, ou que se envolviam no que se costumava chamar de boas obras. Mulheres que se apegam desordenadamente às circunstâncias atenuantes, que estão dispostas, por mais estranho que pareça, a desculpar, especialmente o criminoso adolescente. Um rapaz ou uma menina mentalmente retardada. Alguém que talvez já tenha estado dir-se-ia sob cuidados. Se esse era o tipo de pessoa que a senhora Drake vira saindo da biblioteca, então, pensava ele, é possível que seu instinto de proteção tenha entrado logo em ação. Não era coisa rara nos dias atuais ver meninos cometerem crimes. Crianças mesmo. Crianças de 7, de 9 anos e assim por diante. Era difícil saber como tratar esses pequenos delinquentes nos tribunais de menores. Toda sorte de desculpa se encontra para eles. Lares desfeitos, pais negligentes ou desajustados. Mas as pessoas que falam por eles com maior veemência e que procuram de toda maneira inocentá-los são do tipo de Rowena Drake. Uma mulher austera e reprovadora, exceto nesses casos. Já Poirot não concordava com isso. Era um homem que punha a justiça em primeiro lugar. Desconfiava. Sempre tinha desconfiado da compaixão. Isso é, da compaixão em excesso. Tinha aprendido com sua experiência, tanto na Bélgica quanto nesse país, que compaixão demais resulta muitas vezes em novos crimes. Fatais para vítimas inocentes, que não teriam sido vítimas se a justiça tivesse vindo em primeiro lugar e a compaixão em segundo. Compreendo, disse Poirot. O senhor não acha possível que a senhorita Whittaker pudesse ter visto algum estranho entrando na biblioteca? Sugeriu a senhora Drake. Poirot mostrou-se interessado. A senhora acha que isso poderia ter acontecido? Estou apenas levantando uma hipótese. Ela poderia ter visto alguém entrando na biblioteca, digamos, talvez mais ou menos 5 minutos antes, e então, quando deixei cair o vaso, é possível que lhe tivesse ocorrido a ideia de que eu teria vislumbrado a mesma pessoa, que eu poderia ter visto quem era. Talvez não queira dizer coisa alguma, quem sabe injustamente, que pudesse sugerir alguma pessoa cuja silhueta apenas divisara sem ter a certeza de sua identidade. Teria visto alguma criança ou algum rapaz, mas de costas. A senhora acha, madame, que foi, digamos, uma criança, não foi? Um menino ou uma menina, uma simples criança ou um adolescente. Acha que não seria nenhum tipo definido desses. Mas diremos, a senhora pensa que teria sido o tipo mais provável de cometer o crime que estamos discutindo? Ela ficou pensativa, ponderando a resposta. Sim, disse finalmente. Acho que sim. Não cheguei a uma conclusão. Tenho a impressão de que hoje em dia os crimes estão muitas vezes relacionados com os jovens. Na realidade, não sabem exatamente o que estão fazendo. Procuram vinganças absurdas. Têm um instinto de destruição. Até aqueles que quebram cabines telefônicas, que esvaziam pneus de carro, que fazem toda sorte de coisas só para prejudicar os outros. Só porque tem raiva não de alguém em particular, mas de todo mundo. É uma espécie de sintonia de uma época. Por isso é que acho, diante de um caso como este, de uma criança afogada durante uma festa, que se trata de alguém que não é ainda plenamente responsável por seus atos. O senhor não concorda comigo neste ponto, isto é, que no caso é o que há de mais provável?
A polícia, a meu ver, compartilha seu ponto de vista, ou compartilhava. Bem, eles devem saber. Temos muito bons policiais nesta cidade. Eles têm se saído bem na apuração de muitos crimes. São muito esforçados e nunca desistem. Acredito que acabarão apurando esse crime, embora não acredite que seja logo. Essas coisas costumam levar tempo. Muito tempo de paciente coleta de provas. As provas nesse caso, madame, não serão muito fáceis de serem encontradas. Realmente acho que não. Quando meu marido foi morto, ele era aleijado, o senhor sabe. Estava atravessando a rua e foi apanhado por um carro. Nunca se descobriu o responsável. Como o senhor sabe, ou talvez não saiba, meu marido foi vítima da pólio. Ficou, em consequência disso, parcialmente paralítico há 6 anos. Seu estado em geral tinha melhorado, mas ainda estava aleijado, e lhe seria difícil sair do caminho se um carro viesse em grande velocidade. Chego a pensar que sou digna de censura, embora ele sempre insistisse em sair sozinho, sem qualquer acompanhante, pois se sentiria como que humilhado se tivesse de viver sob os cuidados de uma enfermeira ou de uma esposa que fizesse as vezes dela e tinha muito cuidado ao atravessar as ruas. Mas ainda assim, a gente sempre se censura depois que ocorrem os acidentes. Isso aconteceu depois da morte de sua tia? Não, ela morreu pouco tempo depois. Tudo parece vir de uma vez, não é? É verdade. E continuou. A polícia não conseguiu identificar o carro que atropelou seu marido? Era um Grasshopper Mach 7, creio. Em cada 3 carros que rondam por aí, um é ou era Grasshopper Mach 7. Dizem que é o carro mais popular. Acham que eles o roubaram na praça do mercado de Manchester. Há um estacionamento ali. Pertencia a um senhor Waterhouse, que era um motorista calmo e cuidadoso. Certamente não foi ele o causador do acidente. Foi com certeza um desses casos em que jovens irresponsáveis dirigem carros. Há momentos em que a gente pensa que esses jovens descuidados, e diria mesmo desumanos, deveriam ser tratados com mais severidade. Uma longa pena de prisão, talvez. Simplesmente ser multado e ter a multa paga por parentes indulgentes não faz muito efeito. É preciso lembrar, disse Rowena Drake, que esses jovens estão numa idade em que é vital a continuidade de seus estudos, se é que querem ser alguma coisa na vida. A vaca sagrada da educação, disse Hercule Poirot. Eis a frase que ouço sempre proferida por pessoas, bem, diria por pessoas que devem saber, pessoas que detêm postos acadêmicos de certa importância. Eles talvez não sejam bastante tolerantes com a juventude com uma má educação, lares desfeitos. Então a senhora acha que precisam de alguma coisa a mais além de sentenças de prisão? Um tratamento corretivo apropriado, disse Rowena Drake categórica. E isso fará outro provérbio antigo. De uma orelha de porco uma bolsa de seda? A senhora não acredita na máxima. O destino de cada homem vem pendurado no seu pescoço? A senhora Drake ficou em dúvida e ligeiramente irritada. Um ditado islamita, disse Poirot. A senhora Drake não pareceu impressionada. Espero, disse ela, que não tenhamos de buscar nossas ideias, diria mesmo, nossos ideais no Oriente Médio. É preciso aceitar os fatos, ponderou Poirot. E um fato apontado por biólogos modernos, biólogos ocidentais, apressou-se a acrescentar. Parece sugerir que a raiz das ações de uma pessoa está na sua estrutura genética, que um assassino de 24 anos era um assassino potencial aos 2, 3 ou 4 anos de idade, ou naturalmente um gênio da matemática ou da música. Não estamos discutindo crimes, disse a senhora Drake. Meu marido morreu em consequência de um acidente. Um acidente provocado por alguma personalidade descuidada ou mal ajustada.
Seja rapaz ou homem, há sempre a esperança de um reajustamento final, com uma crença e aceitação de que é um dever ter consideração para com os outros. Aprender a sentir repugnância por tirar inadvertidamente a vida de alguém, simplesmente por causa daquilo que se pode chamar de descuido criminoso, embora não seja criminoso na intenção. A senhora está certa de que não houve intento criminoso? Duvidaria muito. A senhora Drake parecia um pouco surpresa. Não creio que a polícia tenha considerado seriamente essa possibilidade. Eu, pelo menos, não. Foi um acidente. Um acidente muito trágico que alterou o sistema de vida de muita gente, inclusive da minha. A senhora disse que não estamos discutindo crimes, disse Poirot. Mas no caso de Joyce é exatamente disso que estamos falando. No caso dela não houve acidente. Mãos deliberadas empurraram sua cabeça para dentro da água, segurando-a até que morresse. Crime intencional. Eu sei. É terrível. Não gosto de pensar nisso, de me lembrar disso. A senhora Drake levantou-se e caminhou irrequieta. Poirot continuou implacável. Ainda temos uma alternativa. Precisamos descobrir o motivo do crime. Parece-me que esse é o tipo do crime sem motivo. A senhora quer dizer que teria sido um assassinato cometido por alguém mentalmente perturbado a ponto de gostar de matar por matar? Presumivelmente de matar jovens e pessoas imaturas? Ouvem-se casos dessa espécie. A causa original é difícil descobrir. Até os psiquiatras não estão de acordo. A senhora se recusa a aceitar uma explicação mais simples? Ela o olhou intrigada. Mais simples? Alguém não mentalmente perturbado. Um caso que não se prestasse a discussões de psiquiatras. Alguém talvez que quisesse apenas se salvar. Salvar-se? Oh, o senhor quer dizer? Joyce se vangloriou naquele dia, algumas horas antes, de ter visto alguém cometendo um crime. Joyce, disse a senhora Drake com serenidade e segurança. Era realmente uma menina muito tola. Infelizmente, nunca falava a verdade. Todo mundo diz isso, afirmou Hercule Poirot. A senhora sabe, estou começando a acreditar no que todos vêm me dizendo. Acrescentou com um suspiro. É sempre assim. Hercule Poirot pôs-se de pé, adotando uma maneira diferente. Queira desculpar-me, madame. Tenho-lhe falado de muitas coisas dolorosas, coisas que não me interessam propriamente. Mas a julgar pelo que a senhorita Whittaker me disse, por que o senhor não procura mais informações com ela? A senhora quer dizer, ela é professora. Sabe muito melhor do que eu que potencialidades, como a senhora chamou, existem entre seus alunos. Fez uma pausa e acrescentou. A senhorita Emily também. A diretora? Perguntou Poirot um tanto surpreso. Sim, ela sabe muita coisa. Quero dizer, é uma psicóloga nata. O senhor diz que eu poderia ter ideias meio formadas, quanto a quem teria matado Joyce. E não tenho, mas acho que a senhorita Emily poderia ter. Isso é interessante. Não quero dizer com isso que ela tenha provas, mas que apenas sabe. Ela lhe poderia contar, mas não creio que o queira. Começo a compreender, disse Poirot, que tenho ainda um longo caminho a percorrer. As pessoas sabem das coisas, mas não me querem contar. Olhou pensativo para Rowena Drake. A senhora sua tia, a senhora Llewellyn Smythe, tinha uma acompanhante estrangeira que cuidava dela. Parece que o senhor está a par de todos os fatos daqui, disse a senhora Drake secamente. Sim, é verdade. Ela sumiu daqui de repente logo depois da morte de minha tia. Por bons motivos, ao que parece. Não sei se é difamação ou calúnia dizê-lo, mas tudo indica que teria forjado um codicilo no testamento de minha tia, ou alguém a teria ajudado a fazê-lo. Alguém? Ela se dava muito com um moço que trabalhava num escritório de advocacia em Manchester e que estivera envolvido anteriormente num caso de falsificação.
O caso nunca foi levado a juízo porque a moça desapareceu. Ela chegara à conclusão de que o testamento nunca seria legitimado e se tornaria uma questão judiciária. Saiu da cidade e desde então nunca mais se ouviu falar dela. Segundo consta, também ela viera de um lar desfeito, disse Poirot. Rowena Drake olhou para ele num gesto brusco. Poirot sorria amavelmente. Obrigado, madame, por tudo que me contou.